noite vamos às manchetes. Os funcionários da Enapor fazem rastreio do cancro da próstata. Situação da aviação civil em análise em comissão especializada da Assembleia Nacional. FIC prossegue na cidade da Praia. Primeiro-ministro deixa forte mensagem de encorajamento ao setor privado. OMS condena ataques a instalações de saúde na Síria. Lituânia vendeu a particulares fuzis do ASP dos Estados Unidos. Polícia turca detém mais um autarca. Depois das manchetes, vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias que marcam a atualidade do país e do mundo. A Feira Internacional de Cabo Verde, aberta ontem na cidade da Praia, prossegue até o próximo domingo nas instalações do antigo aeroporto da Praia. A FIC é um certame comercial internacional de caráter multissectorial que congrega expositores de diferentes regiões e onde a conexão das economias do mundo tem vindo a crescer. 118 expositores distribuídos por 230 stands estão desde ontem, quarta-feira, na edição 2016 da FIC. Para além de Cabo Verde, mais 11 países estão nesta, que é a maior montra que já se fez no país. A consolidação da FIC enquanto plataforma internacional de negócios tem permitido a este país conhecer inquestionáveis ganhos de competitividade, desde um melhor binómio preço-qualidade, há uma diversificação crescente de bens, serviços e novos negócios, onde a inovação tem qualificado ano a ano este salão, não podendo deixar de realçar que, graças a este evento multissetorial, Cabo Verde tem se posicionado cada vez mais como um estratégico hub para a nossa sub-região e Palop. Até o domingo, a FIC é uma plataforma de negócios. A abertura da feira foi presidida pelo Primeiro-Ministro, que durante a sua comunicação focou no setor privado e admitiu que a FIC acontece no momento em que a economia nacional dá sinais de retoma depois de anos de estagnação. Ulisses Correia Silva aponta para um crescimento no intervalo de 3,5% e 4,5%, o que há a confirmar irá impulsionar a economia. Esta edição da FIC realiza-se num contexto de retoma de crescimento económico e de confiança. Depois de um longo período de estagnação, particularmente de 2009 a 2015, a estimativa para o crescimento em 2016 aponta para um intervalo entre 3,5% a 4,5%. A previsão para 2007 é de 5,5%, favorecido pela melhoria das condições de crédito, do ambiente de negócios, que irão impulsionar uma nova dinâmica do setor privado e do investimento direto estrangeiro. A consolidação da FIC enquanto plataforma internacional de negócios tem posicionado cada vez mais o país como um ponto estratégico, tanto a nível da sub-região como dos Palop, acentuou o chefe do governo. O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços da Sotavento, Jorge Spencer Lima, reconhece que a FIC 2016 está a ser a maior edição em termos de stands, expositores e qualidade. O também empresário vai dizendo, por outro lado, que o desenvolvimento de Cabo Verde está nas mãos das empresas que, a seu ver, têm um papel fundamental na geração de emprego e da economia. A FIC é uma oportunidade de mostrar a capacidade não só dos parceiros cabo-verdianos, mas também das empresas nacionais quanto ao desenvolvimento e conciliação no espaço económico. É que, segundo o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, esta é uma oportunidade de criar novos postos de trabalho e desenvolver Cabo Verde. A FIC vai mostrar também a capacidade não só dos nossos parceiros, das empresas que sempre tiveram com Cabo Verde, parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, mas também dá uma mostra da capacidade das empresas cabo-verdianas. Empresas cabo-verdianas que se consolidem e que se desenvolvam cada dia nesse espaço económico de Cabo Verde. A FIC mostra que o ensejo de consolidar a economia, que o ensejo de criar novos postos de trabalho, que o ensejo de desenvolver Cabo Verde, as empresas cabo-verdianas têm um papel fundamental neste sentido e que estão prontas para responder às necessidades do país.
O que se espera agora, conforme afirmou, é que o governo tome as medidas para a melhoria do ambiente de negócio e ponha fim à burocracia que paralisa o desenvolvimento das empresas. O governo toma as medidas que devem serem tomadas no que diz respeito, primeiro, à melhoria do ambiente de negócios, para que não continuemos a encontrar aquela burocracia que tranca os negócios, que bloqueia o desenvolvimento das empresas e que bloqueia o desenvolvimento da economia em Cabo Verde. Ainda no quadro da economia, a exportação é considerada o melhor caminho a seguir para que o fluxo financeiro possa continuar de modo a manter equilíbrio da balança de pagamento. Neste momento, para Cabo Verde, a aposta terá que ser na exportação. A exportação é feita por empresas. O fluxo financeiro de divisas tem que continuar para que, de facto, nós possamos chegar a um equilíbrio da nossa balança de pagamentos, para que, de facto, nós possamos manter o rácio excelente que temos neste momento em Cabo Verde de garantia de 6 meses de importação. Portanto, isso é necessário que o fluxo financeiro continue a entrar. E, neste momento, só há uma alternativa mais visível, mais palpável, é através das empresas, é através da exportação. Cabo Verde possui um rácio de importação de 6 meses de garantia. Neste momento, para garantir a entrada de capital no país, a aposta recai sobre a competitividade e exportação de produtos das empresas cabo-verdianas, notou o empresário. Ainda sobre a FIC, a cerimónia de abertura da feira foi presidida pelo primeiro-ministro, que durante a sua alocução transmitiu uma mensagem de encorajamento ao setor privado. Ulisses Correia Silva diz que o seu governo está empenhado em criar as condições para que os privados possam ajudar a alavancar a economia nacional. Apresentamos agora excertos desta comunicação do chefe do governo. Esta edição da FIC realiza-se num contexto de retoma de crescimento económico e de confiança. Depois de um longo período de estagnação, particularmente de 2009 a 2015, a estimativa para o crescimento em 2016 aponta para um intervalo entre 3,5% a 4,5%. As medidas de consolidação orçamental estão em curso. O déficit orçamental para 2016 ficará à volta dos 3,3%. Para 2017, prevemos baixar esse déficit para 3%, em linha com o objetivo de consolidação orçamental previsto para 2019, que ficará à volta de 1,6%. A dívida pública para 2017 terá também uma tendência decrescente, apontada para 121,5% do PIB, dando assim início a uma trajetória que nós queremos que seja decrescente já em 2017, com uma redução de 2,2 pontos percentuais. Cabo Verde é um pequeno país, cujo maior ativo sobre o qual poderá construir vantagens competitivas é a confiança. A confiança impulsionada pela estabilidade política e social, pela segurança jurídica, pela estabilidade e previsibilidade monetária, orçamental e fiscal, e por um bom sistema de regulação económica e financeira, e por instituições credíveis e fortes. Reforçar os fatores geradores de confiança é o chapéu debaixo do qual toda a estratégia de implementação do programa do governo está a ser construída. São essas mudanças que estamos a introduzir, transitando para um modelo que será seguramente assente no investimento privado, com foco no turismo, na prestação de serviços especializados e na exportação de bens orientados para mercados com os quais Cabo Verde tem relações preferenciais de comércio, como a CDO e a iniciativa da AGOA nos Estados Unidos da América. Nos próximos anos, o mercado interno
em termos de consumo, vai aumentar, pelo efeito do aumento dos fluxos de turismo. Prevemos que em 2020 ou 2021, aliás, a meta era para 2021, mas seguramente poderá ser antecipada, que possamos atingir 1 milhão de turistas. E esta tendência é para continuar a crescer. Trata-se de uma oportunidade para os investidores, não apenas para a indústria hoteleira. A política do governo fazer com que o turismo tenha efeitos de alavancagem sobre outros setores da economia, ou seja, potencializa mercado para produtos nacionais agroalimentares, de pesca, de entretenimento e lazer e de indústrias criativas, através de parcerias com empresas, investidores e as câmaras de comércio. Isso vai exigir visão, perseverança e sentido estratégico de médio e longo prazo. O Orçamento do Estado para 2017 reflete já um novo modelo de crescimento económico, baseado no investimento privado, na atividade empresarial, na eficiência do Estado e na coesão social e territorial. A nível fiscal, está previsto um conjunto de medidas de alívio fiscal e de estímulo e incentivo ao investimento privado. A nível de financiamento da economia e das empresas, está prevista a criação de um fundo de garantia e de um fundo de capital de risco, mas dotados de montantes relevantes para impulsionar os investimentos e o empreendedorismo. A Comissão Especializada da Assembleia Nacional para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Reforma do Estado deu luz verde à proposta do Orçamento Geral do Estado, que vai à discussão já na próxima semana. A situação da aviação civil esteve também na agenda dos deputados desta comissão. Em cima da mesa estiveram outros assuntos com destaque para o setor da aviação civil, com os deputados que integram esta comissão, ao escutarem profissionais da aviação civil cabo-verdiana avaliados para a restituição do cargo, no momento em que se fala na reforma do Estado. Questionar sobre os desafios da aviação civil, Otávio Oliveira garante que o país está bem posicionado no continente africano. Já sobre a TACV e a possibilidade de construção de mais aeroportos no país, aquele técnico indicou ser uma questão política, cabendo eventuais decisões ao governo. Uma decisão também do governo, a AC é a reguladora do setor. Qualquer que seja a decisão do governo, nós temos é que estar preparados para continuar a regular, a regulamentar e a fazer a supervisão do setor da aviação civil. A decisão de mais ou menos aeroportos é uma decisão do governo. Eu acho que a prioridade é a sustentabilidade do setor. Nós temos vários desafios pela frente, mas precisamos ter um setor sustentável, porque toda a segurança do setor depende da sustentabilidade. Em termos financeiros, a agência está de boa saúde, como eu disse. Quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de sustentabilidade de todo o sistema. Cabo Verde foi retirado da categoria 1 da aviação civil internacional devido ao incumprimento de alguns fatores, como a fraqueza na legislação e independência financeira, mas o que é certo é que o país vem ganhando o seu espaço step by step neste nível. Entretanto, a presidente da Comissão Especializada para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Reforma do Estado garante que os auditores certamente serão restituídos ao cargo na aviação civil cabo-verdiana por preencherem os requisitos. Demos sempre opiniões ou ouvimos sempre esses auditados em relação à função, o que é que exerceram durante esse período, o que é de bom e de mal, o que é que há, o que é que poderá, portanto, que terá suscitado alguma, digamos assim, alguma inquietação durante esses anos de exercício de funções. O que podemos verificar é que esses dois auditados exerceram bem as suas funções. Aliás, a Agência da Aviação Civil é uma agência muito importante, lida com a segurança das pessoas, não? E portanto, entendemos que esses dois auditados estão em condições de dar continuidade ao trabalho, a um bom trabalho, a um grande, se calhar, trabalho que tem vindo a desempenhar na aviação civil cabo-verdiana. Com a entrada da Binter no mercado internacional, as contas da TACV poderão complicar-se ainda mais para a companhia bandeira, admite Otávio Oliveira. Quanto à ASA, esta continua com a mesma função de garantir a segurança nos aeroportos do país, observa aquele responsável da aviação civil cabo-verdiana.
O grupo Orfeão da Praia vai promover em dezembro do corrente ano, na capital cabo-verdiana, a primeira edição do Festicural, ou Festival Internacional do Coro. Para além de Cabo Verde, o evento recebe grupos do Brasil e Portugal. O evento tem como objetivo promover a partilha de conhecimentos na área musical e divulgar os estilos musicais de cada país participante, que vão do erudito ao popular, do regional ao folclórico. A iniciativa visa também incentivar a prática do canto coral, contribuindo assim para o surgimento de novos grupos corais. Festicural vai reunir na capital do país cerca de 150 artistas de diferentes idades, classes sociais e nacionalidades, unidos pela música. Ao Orfeão da Praia e ao Coral do Mindelo, que representam Cabo Verde nesta primeira edição, o evento recebe grupos de Brasil e Portugal naquela que poderá ser uma simbiose harmônica. Os concertos serão a 2 e 3 de dezembro no Auditório Nacional, e à margem dos espetáculos serão organizados palestras em áreas de técnicas de canto coral, expressão corporal e regência de coros. Estas ações serão desenvolvidas por regentes e formadores dos brasileiros. Avancemos para uma reportagem neste jornal. No Dia Mundial da Luta contra o Cancro da Próstata, a reportagem da TIVER foi ouvir um especialista em urologia e alguns praienses sobre esta patologia. Um trabalho assinado pela colega jornalista Dilma Cardoso e com a leitura da jornalista Catarina da Pina. O cancro de próstata é o segundo tipo de cancro mais mortal nos homens e em Cabo Verde representa cerca de 1/4 das mortes, segundo dados de 2012. No entanto, esta doença pode ser evitável com consultas frequentes e, se diagnosticado precocemente, pode salvar vidas. Próstata é uma glândula do aparelho genital masculino responsável pela produção de 30% do sêmen. O cancro de próstata leva anos se desenvolvendo antes de apresentar qualquer sintoma, ou seja, na fase inicial é assintomática. Geralmente na fase inicial é assintomática, ou seja, não pode ter nenhuma doença, mas nunca tem aquela manifestação clínica. Já naqueles sintomas, geralmente não pode dividir em que sintomas obstrutivos, ou seja, onde que o homem começa a sentir as dificuldades no xixi, levanta de vez de noite, xixi fica com aquela sensação, com vontade de xixi novamente. Às vezes, a hora que vai para casa banho, tem que ficar a fazer esforço para xixi, na finta fica a sair aqueles gotejos pós-missão. A hora que está um bocadinho já mais avançado, pode ter aqueles homens que consulta, às vezes para morrer, disfunção, presença de sangue na espermatozoide, até não fase já mais avançada, já é um bocadinho mais delicado, onde começa a ter dores, principalmente na região lombosacra, às vezes um doente está cheio de caído, porque já é uma fase onde aquela doença já está invadindo os outros órgãos do organismo. As causas deste tumor ainda são desconhecidas, porém há alguns fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento do cancro da próstata. Mas, contudo, tem alguns fatores relacionados com sua origem. Fatores tanto de origem genética e fatores ambientais. Entre esses fatores, tem idade, ou seja, quanto maior idade, se a idade avança, já é um fator de risco, sendo que a idade pico de incidência 65 anos. Tem outros fatores também que até hoje ainda está bem definido, mas que é o principal que hoje que está relacionado com ela é idade, raça negra, familiar. Tem outros fatores, por exemplo, em relação à infecção, homens que têm tipos de infecção, por exemplo, infecção para HPV, citomegalovírus, tudo que ela também é um dos fatores de risco para aquela doença.
Sendo assim, a prevenção continua a ser a única forma de evitar esta patologia. O exame de toque retal é uma das principais formas de se precaver do cancro da próstata. Este tipo de exame deve ser realizado uma vez ao ano a partir dos 40 anos. Caso houver dúvida, segue-se outros exames designadamente de sangue. A próstata pode crescer e causar sintomas iguais de duas doenças, como hiperplasia benigna da próstata e o cancro. No entanto, há uma diferença. A hiperplasia benigna apresenta sintomas logo no início, assim como explica o especialista em urologia. Hiperplasia, geralmente, por exemplo, no podióide, licença aquela glândula prostática, onde está a próstata, licença aquela uretra, onde está aquele fluido urina que passa para meio, e licença está aquele conduto ejaculador, por onde está aquele espermatozoide. Hiperplasia, geralmente, ela surge naquela parte, está falando uma zona de transição. Ele geralmente, esses sintomas é mais precoce, então começa mais cedo. É que os mesmos sintomas que eu tinha referido anteriormente. Agora, cancro de próstata, ele começa na zona periférica. De periferia, imagina, a hora que está bem, avança, para ti que chega ali na uretra, que é para obstruir, já que esse sintoma já está bem ser um bocadinho mais avançado, já que a hora que não vem um doente bem com esse sintoma, já porque a doença já talvez pode estar fora daquela glândula. Que é a diferença. Também o tratamento é distinto, pois na hiperplasia benigna da próstata, ao paciente é receitado apenas medicamentos para aliviar os sintomas. E caso não melhorar, será feita uma cirurgia. Como a próstata encontra-se encostada ao reto, ela pode ser palpada através do toque retal, que é um dos métodos mais simples de avaliação da glândula. Uma próstata aumentada de tamanho ou de forma irregular devido à presença de um tumor pode ser facilmente identificada por este método. Outro exame usado juntamente com o toque retal é o PSA, antígeno prostático específico, que indica se um paciente tem probabilidade ou não de ter cancro da próstata. Bom, geralmente agora tem aquele valor de referência, às vezes que pode que é laboratório, que é 4 nanogramas por mililitro. Mas pronto, dentro de PCA, não tem aquele PCA total, não tem PCA livre, não tem densidade de PCA específico para a idade, específico para a raça, aquela velocidade de PCA, tudo que é um fator que não tem que vencer e que depende de doente. Então, e tendência na atualidade, já é que homens, por exemplo, de 65 até 65 anos, que o valor considerado normal é até 2,5 nanograma por mililitro. Talvez não pode ter um homem, por exemplo, de 50 anos, não pode bem não já que um PCA que tem específico para a cidade, que está dentro desses parâmetros, nunca pode bem só estar falando, mas está ok. Porque perfeitamente, talvez ele tinha um PCA anterior, por exemplo, ele tinha ele na 1, de repente, um ano depois, ele sube para 2,5, já que a velocidade foi superior. Provavelmente ele pode ter um cancro. Agora, pode bem encontrar outro doente com um PCA na 15, pode ser que cancro é uma hiperplasia. O tratamento do cancro da próstata depende de alguns fatores, como a idade do paciente, outras condições de saúde, estado da doença, a probabilidade da cura e a expectativa do paciente em relação aos efeitos colaterais de cada tratamento. A cirurgia, radioterapia, terapia hormonal e quimioterapia são as opções de tratamento para esta patologia. Já em Cabo Verde, os doentes só podem fazer quimioterapia nos casos em que a doença esteja mais avançada e hormonoterapia quando o paciente não apresenta metástase. Bom, até hoje na Cabo Verde nunca está fazendo nem radioterapia, nem aquela cirurgia prostatectomia radical. Agora, por exemplo, tem que os doentes já que estão na fase um bocadinho mais avançada, que já a doença está extraprostática, é que está localizado, tem diferentes tipos de tratamento. Um desses tratamentos que não tem ali disponível é a hormonoterapia. Hormonoterapia, já naquela fase mais avançada, até tem quimioterapia também que perfeitamente pode fazer.
Agora, tem aquela outra parte que é com a hormonoterapia, que não está falando aquela castração e química, que não pode falar. Tem aquela outra parte que é castração cirúrgica, que é através de cirurgia onde não está fazendo esvaziamento de testículo, porque testículo é onde que é a fonte principal de produção de que é os hormônios, que é a testosterona, que está relacionado também com o cancro. O número de casos de cabo-verdianos com cancro de próstata tem aumentado. Segundo o nosso entrevistado, isto se deve provavelmente ao facto dos homens estarem a procurar com regularidade as estruturas de saúde para consultas e também pelo aumento da esperança média de vida. Nesse sentido, considera que a pouco os cabo-verdianos estão a quebrar o preconceito sobre a consulta de urologia e entre outros. Da mesma opinião partilha o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, assegurando que nos rastreios e atividades realizadas pela associação verificou-se um aumento da participação dos homens. Quando nos lembramos que há aí sensivelmente 3 anos, quando iniciamos os rastreios de cancro de próstata, apareciam 10, 20 pessoas em cada atividade que levávamos a cabo. Hoje, em geral, aparecem-nos acima de 100, 200 pessoas. Relativamente aos meios existentes em Cabo Verde para o tratamento do cancro da próstata, Henrique Vera Cruz afirma que é moderado, pois ainda não há recursos suficientes que permitam um tratamento eficaz da doença. Bom, nós, até há relativamente pouco tempo em Cabo Verde, dispunhamos de muitos fracos meios para tratar o cancro da próstata. Não é que já tínhamos os meios necessários, ainda temos limitações extremamente importantes, mas de qualquer forma já conseguimos dar algum tipo de resposta às pessoas com cancro da próstata. O programa de sensibilização dos homens para a problemática do cancro da próstata, desenvolvido pela associação, visa, por um lado, mover os destinatários para a prevenção da doença, adotando um estilo de vida saudável, e, por outro, contribuir para o diagnóstico precoce. Ainda temos muito trabalho em relação à mudança de estilo de vida. O grande problema, de facto, põe-se, é que é preciso mudarmos o nosso estilo de vida. Beber menos álcool, fazer mais exercício, consumir mais vegetais e legumes, consumir menos fritos, a forma de confeccionar os alimentos, dar atenção a isso, conhecer de facto como se deve confeccionar os alimentos, são tudo coisas que precisamos de interiorizar, já para não dizer o fumo de tabaco, que esse deve ser abolido. De alguns anos a esta parte, em Cabo Verde, os homens estão mais preocupados com a saúde, sobretudo com as doenças que os afetam. Sendo assim, procuram com mais frequência as instituições de saúde para acompanhar e verificar o estado de sua saúde. Para alguns praenses, os cabo-verdianos já têm a consciência que devem atualizar regularmente o seu estado de saúde. No entanto, afirmam que são poucos os que fazem a consulta devido a uma série de razões. É muito pouco, é muito pouco. É pouco, não sei, um pouco da participa, outros têm vergonha de ir a corpo ao manifesto, se não qualquer problemas. Nunca tem aquela cultura de educação médica, assim acaba de falar. Às vezes também ignorância, então usam a expressão de teimosia, às vezes está levando a pôr tudo que está na cabeça, às vezes não está falando assim, não, demora. Tempo de espera no hospital está dura, médicos às vezes não está meio impaciente com nós, então tudo que ele não fica um pouco desiludido e não fica com pouca vontade de não procurar saúde, sistema de saúde. Ainda tem, mas já está diminuindo pouco a pouco. Os homens gostariam de tomar consciência, de vez em quando só aumenta o número de homens, então é sempre a possibilidade para fazer aquela consulta, sempre de vez em quando.
Mesmo tendo alguns motivos ou algumas barreiras, os homens devem priorizar a sua saúde. A consulta, quando feita com maior frequência, garante não só o bem-estar físico, mental e social, como também permite maior oportunidade de vencer uma doença, uma vez diagnosticada precocemente. Epifânio Lopes de Carvalho conta que em 2001 descobriu o cancro na próstata. A partir desta data, afirma que tem feito acompanhamento no Hospital Agostinho Neto e tem sido uma experiência nova, sendo que mudou o seu modo de viver. Me sinto mais novo, me sinto grande pequeno. Uma vez que a doença foi-lhe diagnosticada precocemente, este paciente afirma sentir-se normal e o cancro não está a evoluir. Nesse momento nunca se senti nada. Agora, naquele momento que me senti início dele, me sentia xixi constante. Depois, como me trata dele depressa, já nunca senti mais. Durante o tratamento, Epifânio Lopes de Carvalho disse que toma medicamentos diversos, sendo que também é hipertenso. São várias as doenças que podem afetar os homens, entre os quais a hipertensão arterial, diabetes, obesidades. Porém, os cancros de pulmão e próstata são os que mais procuram a morte dos homens. Nesse sentido, os entrevistados apelam. Por nunca sinto receio, por nunca me sinto vergonha, por nunca me sinto medo, não sei, não pergunta, não vai para o hospital, não vai para o centro de saúde, não está sempre mais bem informado. E é importante que não tenha essa cultura de educação de saúde, que pessoas diagnosticam sempre, fazem consulta periódica, tomam informação para prevenir câncer de próstata. A mim apela bastante que todos nós, homem ou mulher, devem fazer porque é favorecida a nossa saúde. Portanto, não deve prevenir sempre, que deixa horas que já não pai aquela doença para no hospital. Não tem que logo sempre não tem que ir ao hospital para não fazer uma consulta sempre, de vez em quando. O meu apelo é que, de facto, procuremos todos ter um estilo de vida saudável. Como eu dizia, praticando exercício físico regularmente, abstendo do consumo de tabaco, com álcool, se a pessoa consome, que seja muito moderado, com média não mais que 2 bebidas por dia. De relembrar que hoje é Dia Mundial de Combate ao Cancro de Próstata e o mês de novembro é dedicado à campanha de sensibilização destinada à sociedade e, em particular, aos homens para conscientização a respeito de doenças masculinas, com enfoque na prevenção e diagnóstico precoce do cancro de próstata. Hoje é quinta-feira, há opiniões fortes e a estreia de mais um comentador. O Frei Gilson Frete é o nosso convidado. Opiniões fortes. O elenco semanal. Ora, caro telespectador, não trouxe este tema do Jubileu da Misericórdia, do Papa Francisco e da Justiça Reparativa assim. Trouxe motivado por 2 razões. Nesta semana celebrou-se os 146 anos da Polícia Nacional. Na nossa mente comum, a polícia é o que nos protege do infrator, do fora-lei. É aquele que põe preso, cria o preso. E a nossa polícia precisa urgentemente de uma lufada de ar fresco, que passa pela melhor formação dos agentes e por uma maior colaboração dos populares, da nossa parte. Devemos, evidentemente, aprender a apreciar os nossos agentes. Os nossos agentes terão urgentemente de aprender a ser mais humanos, uma formação muito mais humana. Aliás, precisamos todos ser mais humanos. E nisto também o Papa Francisco nos ensina muita coisa. O segundo motivo, dizia, tem a ver com uma linguagem que perspassa quase toda a sociedade. E já ouvi esta conversa
de pessoas de vários tipos, com alguma formação académica, espiritual, de algum extrato social, que tem a ver com o seguinte: os nossos presos, ao fim e ao cabo, estão num autêntico oásis, num hotel de luxo. As nossas cadeias são lugares onde o crime continua e os presos são bem tratados. Terá razão quem tem essas afirmações. Eu não estou tão convencido. Entretanto, é possível que uma cadeia se torne lugar de fomento da criminalidade se a atenção, aí está, mais uma vez, não se voltar para a reabilitação. Aliás, nós precisamos de duas conversões, duas mudanças de mentalidade. A primeira mudança é a do samaritano, do bom samaritano, que não corre atrás do agressor, que não está preocupado com quem agrediu o homem à beira da estrada, mas desce do seu cavalo para cuidar da vítima. A vítima em primeiro lugar, não o agressor, não o criminoso. A segunda conversão tem a ver com uma pena que reabilite o homem, que torne o homem preso, como eu disse já, mais humano, mais homem, capaz de voltar para o convívio social inteiramente recuperado. Senão, terão razão os que dizem que as nossas cadeias produzem mais criminosos do que reabilitam os criminosos. Em tudo isto, o Papa Francisco, com esta atitude e com outras atitudes, nos ensina a ver para a nossa sociedade cabo-verdiana, com um outro olhar. E a nossa justiça também. Curiosamente, a Cuba respondeu ao apelo do Papa e libertou 700 e tal presos no âmbito do Jubileu da Misericórdia. Que bom se em Cabo Verde tivéssemos um sinal neste sentido. Reabilitar. Caros telespectadores, obrigado pela vossa paciência. Paz e bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Olhemos para a atualidade africana na rúbrica que nos chega desde a Voz da América. Nigéria. Membros do movimento islâmico nigeriano enterram alguns dos seus membros que alegam terem sido mortos em recontros com a polícia. Nigéria. Nações Unidas advertem que cerca de 14 milhões de pessoas vão precisar de ajuda humanitária e que 75 mil crianças podem morrer à fome em 2017. Marrocos teve início Cimeira Africana quando Marrocos pressiona a sua readmissão no bloco continental que abandonou há 32 anos. Uganda. Clínicas de saúde móveis em forma de tuk-tuks ajudam a reduzir a taxa de gravidez entre as adolescentes. A Gana tem 7 campeões mundiais de boxe. A maioria deles provém de Bukon, um bairro na capital, Accra.